Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse canal ele é voltado para profissionais de polidência, onde eu trago aí conteúdos para você que está começando ou você já que já está numa jornada aí como profissional. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a linguagem com que a gente se comunica com os nossos alunos. E isso é muito importante, porque quando a gente sabe, o perfil do aluno, a gente consegue nos comunicar de forma mais assertiva, dando muito mais resultado, né? Melhorando o desempenho do nosso aluno. Então, assim, eu trouxe aqui tanto uma linguagem voltada para você trabalhar dentro do método onde você vai aplicar em aula, como eu também trouxe os tipos de perfis que nós temos, né? E isso é embasado no curso que eu fiz de coaching mental de atletas, né? Então a gente precisa entender o perfil de cada aluno. Como que a gente faz isso? Quando o aluno ele começa, o ideal mesmo é a gente ter uma anamnese para o aluno responder. Tá? Não basta você só conhecer ele superficialmente ali, até porque vai demorar muito tempo para você identificar os trejeitos, o perfil realmente do aluno. Então, quando você tem uma anamnese mais assertiva, e isso no meu curso de formação, né, o ciclo zero, eu disponibilizo essa anamnese já estratégica para o profissional poder disponibilizar para o seu aluno quando ele vai começar a treinar, a praticar com você. Porque quando você identifica de início o perfil do aluno, você já consegue trabalhar com ele de forma mais assertiva, fazendo com que o desempenho dele seja muito melhor, né? Então é muito importante. Ah, mas para que saber isso? É o que eu sempre falo, né? O bom profissional não é aquele que só estuda a sua área de atuação, né? Então, só ensinar movimentos não faz de você um profissional excelente com resultados ótimos. Às vezes você ensina super bem, você tem a parte técnica, mas as outras áreas você peca. Então a gente tem que procurar adquirir outros conhecimentos que agreguem à nossa profissão para a gente ter um diferencial. É assim que se diferencia, né? Um bom profissional de um profissional que só está ali fazendo por fazer, né? Ah, eu estou ensinando e está tudo bem, só está preocupado em dar aula, né? Eu falo isso porque eu fiz isso por muito tempo, né? E depois eu fui vendo, né, que eu precisava adquirir outros conhecimentos para eu poder melhorar e me destacar e alcançar o meu objetivo de ser uma profissional de destaque, né, a nível nacional. Então, quando a gente tem essa pretensão, essa ambição e não é nada ruim isso, a gente procura fazer diferente, né? Não fazer o que a maioria faz. Ah, tô focado só em aula, não tenho tempo para nada, não quero saber de nada, não quero aprender a gestão, isso é besteira, não quero aprender marketing, isso é besteira. Tudo bem. Então, os que se preocupam e os que buscam diferencial se diferenciam também nos resultados. Bom, vamos lá. Então, eu vou primeiro trazer aqui a questão dos perfis, que eu acho muito legal, é, e faz muito sentido, tá? Eu até já me identifiquei logo de cara com o tipo de perfil. Então, nós temos quatro tipos de perfis comportamentais, tá? E é importante a gente identificar isso nos nossos alunos para saber trabalhar com eles, mesmo que em grupo, né? Você consegue, né, ter um diferencial quando você tem esse conhecimento. Nós temos o perfil tubarão. E não tem nada a ver com aquele tubarão que, na verdade, eu que criei aquela nomenclatura, embasado até nisso mesmo, né? Quando eu falei de aluno Nutella e aluno tubarão, tem um pouco a ver, tá? O aluno tubarão, eu me identifico muito porque eu sou aluno tubarão. O aluno tubarão, ele não quer saber de nada, ele tá focado no desenvolvimento dele, ele é muito individualista e ele não gosta muito de compartilhar, né? Então, assim, se você conseguir colocar ele sozinho numa barra, ótimo. É ali que entra uma estratégia de você conseguir puxar ele para uma aula particular. Ele é um dos alunos que vai com certeza fazer uma aula particular. Por quê? Porque aula em grupo eu coloco dois alunos por barra, né? E aí quando você deixa esse aluno junto com o outro numa barra, muitas vezes ele vai ficar um pouco estressado em alguns momentos. Porque ele é muito individualista, ele gosta de treinar sozinho, ele não gosta que nada atrapalhe ele, né? Então ele faz o que precisa ser feito e pronto. Então o treinador passou, ele faz e acabou. Ele está focado nisso, no desenvolvimento dele. Total. Então, assim, ele faz o que precisa ser feito e ele está comprometido com o próprio desenvolvimento. Então, quando você coloca ele, por exemplo, um aluno em outra barra, na mesma barra, ele começa a ver que, tipo, a pessoa está atrapalhando ele. Na cabeça dele, a pessoa está atrapalhando. Então, quando você oferece uma aula particular, onde ele vai ter atenção total do instrutor e ele vai ter uma barra só para ele, perfeito, né?
Ah, mas então eu vou colocar esse aluno para ele ter um melhor desempenho sozinho. Também é uma opção. Agora, se você quer uma estratégia para puxar ele para uma aula particular, coloque ele com outro aluno na barra. Então, esse aluno é o tubarão, tá? É fácil de identificar um aluno como esse. E aí nós temos o perfil águia. O perfil águia é aquele aluno que ele é criativo, ele não gosta da coisa muito programada, então ele gosta de improviso, né? Ele gosta se você ficar planejando muito com ele, ser muito sistemática nessa questão, ele não tem um bom desempenho. Então ele gosta de fazer diferente, ele é muito criativo, é, ele gosta de focar no propósito dele e ele também é individualista, tá? Porém, ele não gosta de nada muito. Olha, hoje a gente vai fazer isso, 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 isso. É muito planejado para ele, é muito organizado. E ele não gosta, ele rende muito mais quando a coisa flui de outra forma. Então, esse é o perfil águia, né? Então, quando você identificar que o aluno tem essa criatividade, é individualista, ele não gosta da coisa muito planejada, parece que não funciona muito bem com ele. Então, pode identificar que esse é o perfil águia. Então, aí você consegue trabalhar de uma outra forma com ele, explorar a criatividade dele, sabe? Fazer algo diferente, você sentir que a aula está fluindo de um lado e você deixar ela fluir desse lado, mesmo que você tenha programado de outro, tá? E às vezes é meio difícil a gente por exemplo, eu sou perfil tubarão, então eu gostaria que todos os alunos fossem perfil tubarão, eu conseguiria me comunicar com muito mais facilidade, porque eu penso como eles. Né? Mas a gente não pode ser assim, a gente tem que ser flexível nessa hora como instrutor. E isso é uma coisa a se trabalhar também na gente, né? Que a gente vai ter mais facilidade de se comunicar com quem tem o mesmo perfil comportamental que a gente, né? Então uma opção aí, você tem que saber trabalhar em você isso também. E aí nós temos o perfil gato. Esse também foi fácil de identificar, porque minha filha é perfil gato, assim, eu identifiquei de cara, né? Tanto que inicialmente eu coloquei ela em esportes individuais, e eu percebia que ela não tinha um bom desempenho. E aí, quando eu coloquei ela em esporte coletivo, meu, foi outra coisa. Assim, foi incrível. O perfil gato, ele tá mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. Então, é aquela pessoa que se colocar ela, tem que colocar ela com outra pessoa na barra. Ela vai ter um desempenho muito melhor. Ela vai conseguir identificar o erro dela no amigo, na amiga, ela vai ajudar, ela tem aquela aptidão para ajudar, até mesmo para se tornar um instrutor futuramente. Então, você vê que ela é uma pessoa que ela precisa conversar, ela precisa fazer amizade, ela tá lá mais para isso do que para o próprio desenvolvimento. Mas ela acaba tendo um desempenho legal no seu próprio desenvolvimento quando você sabe trabalhar dessa forma. Também uma estratégia muito boa é você colocar ela sozinha na barra, porque aí ela vai querer ir para o particular, mas também ela não vai querer, né? Então, eu acho que também não seria tão legal, porque se ela for no particular, vai ser sozinha. Então, ela, por mais que ela queira desenvolver, ela é daquelas alunas que talvez não vá. E se você usar essa estratégia e mandar ela particular, de repente você pode sugerir uma aula semi-particular. Também é legal, né? Então, não pensando no particular em si, porque ela vai continuar sozinha na barra, né? Eu pensei rápido aqui, mas foi um raciocínio que não ia dar muito certo. Mas você pode colocar ela numa aula semi-particular, aonde você vai compartilhar. Ó, você não quer convidar sua amiga para fazer uma aula semi-particular, e vocês duas ficam compartilhando. Ela é aquela que traz a amiga para treinar, sabe? Então, o perfil gato é isso. Então, gosta de interagir com outras pessoas e ela vai ter um desempenho muito melhor, certo, gente? E para finalizar, a questão da parte comportamental, depois a gente vai entrar em outra parte também falando de linguagem. Nós temos o perfil lobo. Ah, esse daí é estratégico. Ele é muito sistemático. Eu tinha uma aluna que ela era extremamente perfil lobo, tá? Ela gosta de tudo planejado. Se você não chegar na aula e não passar tudo que vai ser trabalhado naquele momento, ela ela se perde um pouco. O desempenho dela não é tão bom. Ela gosta de fazer certo. Tudo muito. Se você passar A, ela vai fazer A. Se você passar B, ela vai fazer B. Ela é muito certinha, sabe? Ela gosta de fazer bem feito, ela é muito perfeccionista, sabe? Ela gosta de tudo muito planejado. Se você mudar um pouquinho o que você programou na aula, ela já fica um pouco perdida, tá? Então, esse é o perfil lobo, tá? Isso aqui é um resumo para que vocês consigam mais ou menos identificar e poder trabalhar, né? Então, quando vocês têm uma anamnese do aluno, né, mesmo que vocês ainda não conheçam a fundo esse aluno, né, de tempos, depois você acaba conhecendo, mas você já começa a trabalhar desde o início dessa forma e isso faz com que
você tenha uma linguagem assertiva e automaticamente você consegue não só ter um melhor desempenho do aluno, mas como consegue segurar, sabe? Tipo, o aluno fala, nossa, meu professor me entende, né? Ele consegue entender como eu sou, né? E isso é claro que é inconsciente, mas dá um super resultado. Você acaba fidelizando o aluno, porque ele começa a se identificar e ter muita credibilidade em você, mais do que ele tem, né, normalmente por uma pessoa de autoridade que está acima dele ensinando, mas ele acaba tendo uma afinidade maior com você como instrutor, exatamente porque você entende ele, né? E entende porque você tem conhecimento para isso. Por isso que conhecimento é muito importante, né? Não é uma coisa que, é como eu falei, só vou aprender a parte técnica e tá tudo certo. E não é só isso. Tem muito mais coisa nas entrelinhas que a gente deve estudar, deve adquirir conhecimento e faz todo sentido e dá um super resultado. Muito bem. E agora a gente vai entrar numa parte técnica, que a gente vai falar também sobre linguagem, né? Então, assim, e também nós temos que identificar quem tem mais facilidade em um e outro. Quando eu ensino um movimento, e eu falo para nível básico, tá? Mas isso funciona para todos os níveis. Aí, quando a pessoa ela já está num nível avançado, às vezes ela não precisa, por exemplo, ter um contato visual, ou ela pode até ter o contato visual, mas ela já tem um entendimento maior, porque ela tem uma consciência corporal muito mais desenvolvida e ela também já entende as bases. Então, às vezes, você só de explicar é, a base, o aluno ele já consegue identificar como faz o movimento. Eu falo isso porque nem todos os instrutores fazem movimentos muito avançados. Né? Então, como que eu ensino se eu não sei executar aquele movimento? Não tem problema. Desde que você trabalhe uma boa base com o teu aluno, ele já tenha uma consciência corporal, e de início você trabalha essas três linguagens que eu vou passar agora, tá? Então, quando eu vou ensinar um movimento para um aluno de nível básico, ele precisa ter a linguagem falada, tá? Onde você vai explicar a técnica. Então, ele vai entender a técnica de modo racional, né? O córtex frontal dele vai ter, né? Vai assimilar aquilo que você está falando de forma cognitiva, certo? Então, ele vai entender. Daí a fazer, aí precisa das outras linguagens, né? Porque só explicar falado para um aluno que não tem consciência corporal, ele não vai conseguir desenvolver, tá? Ele vai precisar da linguagem visual, tá? A linguagem visual é onde você vai executar o movimento para ele ver. Ele tem que ter o contato, ele tem que ter o contato visual com o movimento, porque aí ele vai ativar outra região do cérebro onde ele vai ter outro entendimento do movimento, ele vai ter outra capacidade do cérebro que vai entender o movimento de outra forma, tá? Então ele vai ter o lado cognitivo, né? O lado visual, que vai ativar outra região do cérebro, e depois ele vai ter que ter a linguagem sinestésica. O que que é a linguagem sinestésica? É o contato, tá? É a experiência física, mas isso a gente trabalha também de duas formas. O aluno vai experienciar o movimento, né? Ele vai fazer um movimento que ele ouviu a técnica e que ele viu o professor fazendo, tá? E ele vai experienciar de forma física. Porém, tem uma questão, né? Então, ele está usando o ato sinestésico, que é outra região do cérebro que vai ser ativada, né? E o corpo, ele precisa experienciar para ele conseguir ter a memória do movimento. Quanto mais repetidas vezes ele faz, mas ele grava. E quando ele gravar, ele não esquece mais. Aí é o corpo que grava, não precisa mais da mente, né? Do lado cognitivo. Mas a gente ativa o lado sinestésico de outra forma também. O aluno, quando ele está em cima do pole, e quem pratica pole sabe, principalmente quando está de cabeça para baixo, a pessoa ela não tem muita noção do que é lado direito, lado esquerdo, frente, trás. Então a pessoa fica um pouco perdida, né? Ela se perde ali no ambiente. E aí você usa o lado sinestésico, a linguagem sinestésica de outra forma, tocando no aluno. Então a gente precisa ter um toque físico. Então eu vou pegar a minha mão, eu vou direcionar. Só que ao mesmo tempo que eu vou direcionar o aluno, por exemplo, ele tem que colocar a perna para trás. E o para trás dele, para ele é para frente. Então você vai colocar a mão e você vai direcionar
Vai fazer uma leve pressão mostrando o caminho. Só que ao mesmo tempo que você vai mostrar com o lado, né, com o seu toque, com o lado sinestésico, você vai falar. Então ele vai também ter ao mesmo tempo o auditivo, né, que é muito importante, o lado cognitivo, para trás. E aí você vai levar. A mão para o lado direito. Ah, pera, para o lado esquerdo. Então, assim, o corpo você vai direcionar. Então, você vai levar o aluno. Isso não significa ter que carregar o aluno, tá? Carregar o aluno não tem que carregar o aluno todas as vezes. O que você pode fazer a primeira vez, só para o aluno entender qual que é o caminho, como que ele vai ficar posicionado, você fazer, sim, da forma correta, que eu ensino no meu curso de formação, porque carregar errado você se lesiona. Por isso tem muito professor aí lesionando o ombro porque não sabe carregar. Tem o jeito certo de se fazer. Tem a posição correta do corpo para você não se machucar. Afinal, a sua ferramenta de trabalho é o seu corpo. Então, você vai carregar o aluno para levar ele a primeira vez, ele entender o caminho, o ato sinestésico. Depois, você só vai direcionando, fazendo uma leve pressão para o aluno fazer sozinho, né? Se ele fala que a gente vai desmamando o aluno, né? Então, a gente vai ter que ir tirando essa ajuda cada vez mais, até ele fazer sozinho. Então, esse é o ato sinestésico. Então, nós temos, mais uma vez recapitulando, a linguagem falada, onde vai trabalhar o lado cognitivo, né, do entendimento da técnica. A linguagem visual, que é o ver, o aluno precisa olhar, ver para ele ativar outra área do cérebro e conseguir assimilar o movimento de outra forma, olhando, tá? E nós temos o ato sinestésico, que é a linguagem sinestésica, que é ele experienciar de forma física e também você direcionar o aluno com as suas mãos para ele poder entender. Dessa forma, você aplicando essas três linguagens, o aluno ele vai ter um desempenho muito melhor, ele vai ter um aprendizado muito mais rápido, muito acelerado, tá? Mesmo que ele tenha dificuldade, claro, aí tem a individualidade de cada aluno. Tem aluno que aprende mais rápido, tem aluno que não. Às vezes ele trava porque ele tem medo. Eu tenho aluna que morre de medo de ficar de cabeça para baixo, e tudo que eu ensino de novo, que é de cabeça para baixo, ela faz força contrária. Mas é o tempo dela, é o jeito dela. É importante que eu, cada vez mais, eu tô trazendo uma confiança para ela. Ela falou que ela só faz isso comigo, ela não teria coragem de fazer com outra pessoa. Por quê? Porque eu vou dando essa confiança para ela, vou mostrando que ela é capaz, e eu vou utilizando essas linguagens de forma estratégica para que ela possa ter um desenvolvimento mais acelerado, mesmo que ela demore mais do que outras. Tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que respeitar o desenvolvimento individual de cada aluno e, principalmente, ele tem que entender que ele tem que respeitar o próprio desenvolvimento. Isso é falado, isso é orientado para o aluno não desistir. Então, a gente tem que falar, sim, que existe o tempo dele, tá tudo certo. Porque se a gente se demonstra estressado porque o aluno não está conseguindo, a gente transparece isso de forma inconsciente. Tá? Isso tudo é linguagem, né? Então, você não pode transparecer de forma, de modo que ele sinta que ele vai sentir. Você não vai precisar falar que você está estressado porque ele não está conseguindo desenvolver. É porque você mesmo está confiando, às vezes, na sua própria capacidade de ensinar, né? Mas quando você confia na sua capacidade de ensinar e você tem entendimento que cada aluno tem o seu tempo de desenvolvimento, você vai relaxar. E quando você relaxa, quando você expressa isso de forma inconsciente, o aluno capta. E aí ele fica mais relaxado também. Porque senão ele fica se cobrando. Ai, meu Deus, eu não estou fazendo, e tal. Se cobrar é bom, mas se cobrar em excesso a ponto de prejudicar a sua autoconfiança, aí já é ruim, porque chega um momento que o aluno acaba desistindo, achando que não é capaz, ou achando que o polo é difícil demais. Então, tudo vai muito da, é, da orientação, da linguagem com que a gente, nós que somos instrutores, passamos, transparecemos para o nosso aluno. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Agora, uma outra coisa, antes da gente finalizar, é com relação a esse tipo de linguagem. Tem pessoas que têm mais aptidão e aprendem melhor com a linguagem visual. Tem pessoas que são mais auditivas, né? Isso também você pode identificar no seu aluno com o tempo. Então, tem alunos, eles não vão saber se você colocar numa anamnese, entendeu? Não dá pra gente identificar, porque ele não vai ter esse entendimento. Então, isso é uma coisa que você vai aprendendo com o aluno conforme a convivência que você tem com ele. Então, tem alunos que você vai identificar que ele aprende mais rápido quando ele vê. Tem alunos que você vai identificar que aprende mais rápido quando ele ouve. E tem alunos que aprende mais rápido quando ele experiencia.
Então, aí você vai sentir. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Então, quando eu olho o movimento, eu já consigo captar as técnicas, os detalhes da técnica dos movimentos. E o pole é cheio de detalhes, né? Tem muita gente que ensina, nas coxas, não sabe esses detalhes. Tanto que eu questiono às vezes, converso, a pessoa não sabe do que eu estou falando. E existem detalhes nas entrelinhas que faz toda a diferença na hora de executar o movimento. Por isso tem que estudar muito. Estude cada movimento de forma técnica e de forma prática. Você vai ver como você vai descobrir alguns detalhes que vão fazer muita diferença na hora de desenvolver o movimento. Mas até eu perdi aqui a linha de raciocínio. Mas então é isso. Então, assim, eu mesmo identifico que quando eu olho um movimento, eu já consigo captar os detalhes da técnica. Só que aí eu preciso experienciar. Eu não sou muito do auditivo. A pessoa às vezes explica. Eu tento formalizar na minha cabeça, mas não é para mim. O auditivo é o que menos importa. Para mim, o visual e o experiencial, o sinestésico, para mim, é o que vale. Então, eu consigo entender muito melhor e eu consigo ter um desempenho melhor. Por exemplo, se eu chegasse numa aula de pole e alguém só me explicasse de forma técnica, não executasse, sabe? Não tivesse contato visual, sabe? Eu ia ter muito mais dificuldade de fazer. Então, mas tem alunos que captam melhor no auditivo no explicar a técnica, ele consegue assimilar melhor e na hora da execução ele tem muito mais velocidade no seu aprendizado, certo? Então é isso, gente. A aula não é extensa, mas ela é muito importante. Eu fui muito direta no que eu trouxe. É muito importante vocês conseguirem estudar essa questão da linguagem, tá? Aqui eu passei tudo, lógico. No meu curso de formação eu me aprofundo mais, né? Tem uns bônus na parte técnica. Ele não está no ciclo zero sobre isso, a princípio, né? Pode ser que eu agregue depois, mas ele está nas partes na parte um e a parte 2 não lembro qual das duas, onde tem bônus de direcionamento profissional. Lá eu tenho aula específica sobre isso, onde eu aprofundo mais. Aqui é mesmo para você ter esse conhecimento e saber que existe isso, né? Que muitas vezes a gente não sabe. Então é isso, gente. Peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem para outros instrutores, que quanto mais instrutor de pole souber sobre isso, mais resultados a gente vai ter, mais vai enaltecer a nossa modalidade, mais vão ter praticantes bons de qualidade, que nós temos pessoas de muito talento, só que às vezes falta um bom direcionamento. Então, quanto mais compartilharem, mais os instrutores tiverem conhecimento sobre isso, cada vez mais a gente vai estar colaborando com a qualidade do pole no Brasil. Então é isso. Muito obrigada, gente. Deixem aí o seu curtir, os seus comentários, né? E compartilhar com as pessoas aí. Muito obrigada e até a próxima.